Será que o Tesouro Reserva é a melhor forma de você investir na renda fixa? Aqui vai o spoiler. Não, não é, mas ele é muito bom e ele vai ajudar muita gente a conseguir uma melhor rentabilidade com muita praticidade. Bom, então já comenta aí se você gostou do Tesouro Reserva, se já conhecia essa modalidade e vamos entender aqui então como é que ele funciona e fazer algumas comparações aí com CDB, com uma caixinha e até mesmo com ETF para ver se ele vai render mais ou menos e se realmente vai valer a pena em que cenários. Então a grande proposta aqui do Tesouro Reserva é ser um substituto aí bem concorrido em relação à sua poupança ou até mesmo a um CDB de liquidez diária, porque agora você tem então essa modalidade que rende 100% da Selic, você pode sacar a qualquer momento, inclusive de madrugada, isso é bem interessante, e tem a garantia do Tesouro direto aí, né, o jeito mais seguro de guardar dinheiro. Eu diria que é um dos mais seguros, não necessariamente o mais, né? Mas de fato você tem então os títulos soberanos, né? Títulos do Tesouro são os mais seguros. Galera, qual que é a ideia de você ter títulos públicos na carteira, né? Não é você ficar rico, tá? Títulos públicos eles vão te pagar as taxas mais seguras que tem, as menores, abre aspas aqui, do mercado para você não se incomodar. E esses são títulos interessantes para você justamente ali não correr tantos riscos, perdão, em alguns momentos da sua vida ou do seu perfil específico, que você não quer ficar comprando crédito privado ou investir em renda variável. Então, não é questão de ficar rico ou ficar pobre, é questão de entender que os investimentos existem para perfis, riscos e objetivos específicos. E aqui o Tesouro Reserva, ele tem essa proposta bem interessante para você começar apenas com R$1, guardar o dinheiro de jeito simples, é verdade, sem risco de perder dinheiro, beleza, né? Se alguma coisa acontecer, o Tesouro pode imprimir mais dinheiro para te pagar, você pode sacar a qualquer momento e o seu dinheiro rende com 100% da Selic. Qual que é o único porém no momento? Ele só está com uma parceria aqui do Banco do Brasil, que conveniente, não é mesmo? Mas em breve você deve conseguir acessar isso aqui, você, eu, todo mundo que quiser, né? Com outras corretoras aí, outros bancos que devem oferecer isso, tá? É bem recente, então tem muita coisa ainda sendo desenvolvida. E também tem você deixando o like, se inscrevendo no canal para mais vídeos como esse, tá? Qual que é a ideia então do Tesouro Reserva, né? Poxa, você basicamente agora tem essa possibilidade de fazer investimentos que rendem o CDI, né? Rende a Selic, tem ali pequenas diferenças, mas no grosso modo você vai ter 100% ali do CDI, tá ótimo. Arredondar aqui os conceitos, o que é muito bom, né? Para você manter ali uma carteira com segurança, né? Não tem volatilidade, aquela coisa toda. Mas qual que é a grande vantagem? É você poder tirar esse dinheiro ali com uma liquidação imediata a qualquer horário do dia, ou seja, é realmente para reserva de emergência, não é mais reserva de oportunidade. Cara, preciso de um dinheiro aqui 8 da noite. Pô, você consegue fazer aqui o saque sem precisar ali esperar passar um dia, ou então, putz, meu CDB é liquidez diária, mas agora já não, ele não tá saindo, né? Ah, mas a poupança permitiria. Cara, mas a poupança, ela rende muito menos, né? Rende muito pouco. Você fica ali sustentando ali aquela indústria do financiamento imobiliário. Enfim, se você gosta, tranquilo, deixa lá o seu dinheiro para ele render menos. Então você tem aqui muitas e muitas vantagens, sem dúvida nenhuma, tá? Só aqui tem um adendo, né? As operações ficam disponíveis entre 0 e 1 da manhã. Então você tem que esperar ali a emergência passar. A partir da 1 e 1 você pode resgatar. Mas assim, sinceramente, né, cara, é irrelevante, né? Tá ótimo isso aqui. Realmente é uma proposta muito, muito boa. Eu fiquei muito feliz quando vi essa notícia finalmente saindo, tá? Taxas muito interessantes, taxas não, né? Valores mínimos muito interessantes para você investir, né? R$1, super tranquilo. E as taxas aqui que você tem é o padrão aqui do Tesouro Direto. Tá? São taxas tranquilas, na minha opinião, não tem nada de errado com isso. Então você paga ali o imposto de renda da tabela regressiva, começa lá em 22,5 e vai até 15. Você tem ali o IOF nos primeiros 30 dias, que é horrível, mas tudo bem, né? Logo ele passa. E você paga a taxa de custódia da B3 de 0,20% ao ano. E aí tem uma isenção até R$10.000, enfim. Então 0,20 uma taxinha muito baratinha da B3, bem tranquilo, tá? Então, sinceramente, isso aqui ó, é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma para você investir e deixar o seu dinheiro de reserva de emergência. Ou seja, aquele valor ali que é para um mês ali do seu custo de vida, talvez um pouquinho mais ali, dependendo. Emergência é muito assim, do dia, né, da hora. Você até pode ter investimentos com uma reserva de oportunidade, que é para 6 meses ou um ano, né, para ter uma certa segurança em outros tipos de investimento, mas enfim. E aí você tem essas vantagens, né?
Qual que é o único cuidado aqui que eu tomaria em relação ao Tesouro Reserva, né? Então você tem ali uma segurança super adequada, né, do Tesouro Nacional, bem interessante, ótimo. E o único cuidado que eu tomaria aqui, ó, é essa questão da rolagem dos títulos, tá? Então qual que é o único ponto aqui que eu ficaria mais atento aqui se eu fosse você? No caso, todos os clientes da Resulta Capital e Wealth já estarão atentos quando isso aqui começar a ficar mais público. Eles já estão atentos porque eles já conhecem ali como é que as coisas funcionam, né? Então você tem liquidez imediata, funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, ótimo, permitindo aplicações de resgates a qualquer momento. Cara, maravilha, até aqui, ótimo. Não possui marcação a mercado, ótimo. Garantido previsibilidade do valor resgatado, ótimo também. Sem correspondente a montante aplicado, blá, 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 blá. Beleza. Pensado para reserva de emergência, ótimo. O título tem vencimento de 10 anos. Ponto, aqui para tudo. Parou. Olha só, ele vai vencer em 10 anos, que é um tempo muito, muito bom, muito, muito tranquilo. E você pode, claro, resgatar aqui integralmente a qualquer momento, a qualquer instante, R$1, papapá. Qual que é o ponto aqui, só que eu tomaria um pouco de cuidado, né? Cara, o Tesouro Reserva, agora, eu acho que ele vai até ser mais usado que o próprio Tesouro Selic, né? Porque você consegue aqui vencimentos mais longos, e isso é muito interessante, porque você evita ficar pagando tanto imposto. Ou seja, quando você compra em 2026 um Tesouro Reserva, até 2036 ele não vai vencer. E aí em 2036 ele vai vencer, e aí você vai pagar imposto. Então, diferente de alguns tesouros mais curtos, que você paga imposto, sei lá, daqui a 2, 3 anos ou 5 anos, você tem 10 anos que não vai pagar imposto. Isso é muito bom, mas pode ser ainda melhor se você usar investimentos ainda mais eficientes ao seu favor. Então, logicamente, se você já é inscrito aqui no canal, já viu essa tabela em algum momento, aqui essa simulação que eu faço, o grande ponto aqui é a gente fazer algumas simulações para ver os impactos que os impostos causam nos seus investimentos. Então, qual que é o ponto aqui em relação ao Tesouro Reserva? Cara, ele é a melhor solução para a reserva de emergência. Isso aqui é indiscutível, tá? Muito melhor que poupança, CDB, de liquidez diária, não importa. Agora, para investimento de longuíssimo prazo, eu tomaria um pouco de cuidado. E aí ele acaba sendo muito útil como um investimento realmente para reserva de emergência, que são parcelas muito menores da sua carteira quando você considera o todo, né? E por quê? Porque quando ele vence de 10 em 10 anos, você é obrigado a pagar imposto de renda. E isso é uma coisa, na minha opinião, pelo menos, muito ruim. Tem uma galera que gosta de pagar imposto, eu não entendo por quê, mas daí é uma decisão de cada um. O que eu faço com os meus clientes aqui para a gente evitar pagar imposto sempre legalmente, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a forma de usar o ETF, que é um título negociado, título não, né? Que é um produto, um fundo negociado em bolsa, que tem vários títulos do tesouro dentro. E o que acontece? Quando você compra um ETF, você também tem uma expectativa de conseguir 100% do CDI. Quando você compra um tesouro direto, nesse caso é o Tesouro Reserva, não é o Tesouro Selic, é o Tesouro Reserva, você também vai receber ali 100% do CDI aproximadamente. E aí você tem muitas vezes uma caixinha, tipo a caixinha do Nubank, né? Uma liquidez diária lá do seu banco, beleza? Que ela rende um pouquinho mais, tipo 101, 102, 103% do CDI, dependendo aí do tipo de caixinha que você está usando. E o que as pessoas fazem erroneamente, porque elas não têm o conhecimento aqui que a gente está ajudando a passar agora, tá? Você compara muitas vezes somente a taxa, né? Tipo, esse aqui paga mais, esse aqui paga 100% do CDI, esse aqui paga 100, esse aqui vai pagar 100. 102 é o que mais rende, mais ou menos, porque ele rende mais na rentabilidade, mas você tem outros pontos para ficar atento. Segundo ponto para se atentar, taxa de administração. Olha que curioso, a caixinha, né, do seu CDB, né, do Nubank ali, o seu CDB ali, que é liquidez diária, ela não tem taxa de administração. Isso é um ponto positivo. Até agora, só pontos positivos para a caixinha, hein? Mas o Tesouro Direto tem. Você tem ali os 0,20, 0,19, se você considerar aquela pequena isenção ali, até 10 mil reais, mas é 0,20. E o ETF ele também tem taxa de administração, 0,15%, por exemplo. Então você tem aqui, além de menos rentabilidade, você tem que pagar uma taxa de administração, que é um custo extra para esses investimentos. Só que daí o que acontece? Se todos eles pagam aproximadamente 100% do CDI, esses dois, né? E esse aqui 102%, e o CDI, por exemplo, está rendendo 12%, na média no Brasil, 12% é aceitável, tá? Você tem uma rentabilidade efetiva, que é o quanto ele rende menos essas despesas e taxas, aqui de 11,85%, 11,80% e 12,24%. Então até aqui, cara, o CDB está rendendo mais, porque ele tem maior rentabilidade, não tem taxa de administração e está dando uma taxa de rentabilidade maior, né?
E aí o que acontece? Todos eles têm imposto de renda quando você decide resgatar, né? Se você vender, você paga. O ETF é 15%, o Tesouro Direto ali, ele tem aquela alíquota regressiva, né? 22,5% e tal, mas vai chegar em 15%. E o CDB também tem alíquota regressiva, mas a gente vai pegar os casos melhores, 15%. Então, cara, até aqui, cara, tudo muito parecido, ou o CDB é a melhor escolha, porque ele está rendendo um pouco mais, apesar de que você tem um pouco mais de risco, né? Não é tão seguro porque é um banco te emprestando dinheiro. Beleza, o governo sempre é mais seguro, vamos dizer assim. Só que daí o que acontece, cara? E quase ninguém sabe dessa informação. Isso é sério mesmo, não é aquelas frases prontas de efeito, não. Basicamente você tem aqui o tal evento tributável, que é quando o título que você está comprando, ele vence. Quando um título vence, você é obrigado a pagar imposto quando tu compra um único título na sua carteira de pessoa física. Por exemplo, se você compra um CDB do banco, isso é um título de renda fixa, aqui de crédito privado, quando ele vencer, você vai pagar imposto obrigatoriamente. E aí você vai poder reinvestir o dinheiro, talvez no mesmo ativo, né, no mesmo tipo de caixinha. Quando o Tesouro Direto vence, aqui no caso em 10 anos, Tesouro Reserva é 10 anos, o CDB geralmente é 3 ou 5, né? Mas quando ele vence, você também vai ter que pagar 15% de imposto de renda. E aí o ETF ele tem uma coisa muito interessante, que ele não paga imposto de renda até você decidir vender. Isso pode ser em 2 dias, 5 anos, 10 anos, 30 anos. Então, no longo prazo, você só vai pagar imposto quando decidir vender, aí você vai pagar 15% como todo mundo. O que acontece? A diferença aqui da taxa que eles rendem, da taxa de administração, ou então das alíquotas de imposto, que são as mesmas, ela é praticamente irrelevante quando você considera o que realmente importa, que é o pagamento de imposto de renda. Cara, o imposto corrói muito a rentabilidade. Por isso que a gente também não gosta tanto de fundos DI, porque eles têm come-cotas, que é mais imposto ainda. É assustador. Então, quando a gente considera aqui uma simulação, cara, 100 mil reais por 30 anos, que é um longo prazo, CDI de 12%, o que acontece no final desses períodos? Você tem aqui o ETF te dando uma rentabilidade, olha só, de forma mais relevante do que o Tesouro Direto ou do que a caixinha CDB, tá? Notem, no final desse período, você botou 100 mil, o ETF vai estar aqui com algo próximo a 2 milhões e 400 mil, o Tesouro 2 milhões e a caixinha 2,100, tá bom? Claro que a caixinha tem um pouco de risco, você aqui já está desenquadrado do FGC, então você assume o risco se o banco quebrar até 250 mil, você vai, né, tá garantido, mas depois disso você vai perder todo o valor, enfim, corre esse risco. Já no ETF, no Tesouro Direto, não, porque você está comprando títulos do governo. Se o governo quebrar, ele pode imprimir mais dinheiro para te pagar. Claro que se ele ficar fazendo isso, ele vai quebrar, mas você entendeu aqui o ponto, né? E aí, para quem não acha que, pô, Anthony, 2 milhões para 2 milhões e 400 mil, cara, é uma diferença, mas, pô, não é tanto assim e tal. Cara, é mais de 15% nessa simulação que eu fiz aqui, tá? Esses 15%, cara, são 400 mil reais de diferença, tá? No dinheiro de hoje, se a gente for considerar, né? Pô, quanto é que 400 mil daqui a 30 anos representa hoje, né? Pela inflação ali, corroendo o seu poder de compra. Cara, é quase 100 mil reais de diferença, tá? É quase 100 mil reais do dinheiro de hoje de diferença só por investir por veículos que pagam menos imposto. E no caso, eu estou usando o Tesouro Direto com vencimento de 10 anos, que é a nova modalidade, né? Que é muito bom. Isso daqui é muito bom. Para tesouros diretos que tem ali 5 anos, por exemplo, de vencimento, a diferença passa de 20%. Ou seja, tem alguns tipos de tesouro que você compra em 2026, mas vence em 2031. 5 anos de investimento. Quando ele vence, você paga imposto. E aí essa diferença fica muito, muito grande, tá? Para quem não está conseguindo visualizar aqui o que essas coisas que eu estou falando quer dizer, é mais ou menos o seguinte, tá? Isso aqui, ó. Por exemplo, ao longo dos anos, você vai pagando imposto nesses investimentos que estão vencendo. Então, por exemplo, CDB, imposto de renda. Cara, deu aqui o 5º ano, ó. Pá, pagou. Todos você começa com a mesma rentabilidade, o mesmo valor de investimento inicial, né? Alguns têm rentabilidade um pouco maior, outros um pouco menor, enfim. Mas aqui você tem esse pagamento de imposto de renda forçado, né? Deu 5 anos, paga imposto. Deu 10 anos, paga imposto. Deu 15 anos, paga imposto. Depois com 20, depois com 25, depois com 30. E aí você vai pagando imposto. Aí o que acontece? O Tesouro agora tem o Tesouro Reserva. Ou seja, você só vai pagar imposto de 10 em 10 anos, que é uma grande vantagem. Cara, isso aqui é uma grande vantagem.
Eu acho ótimo. Eu queria que fosse de 50 em 50 anos, ou então que fosse que nem o ETF, né? Daí não precisaria nem pagar imposto só quando você decidir. Só que daí é muito difícil, né? A gente sabe que o governo não vai fazer isso, né? Daí é complicado, né? É complicado, os caras também precisam arrecadar, pô. Enfim, então, quando passa 10 anos, o tesouro aqui, ele força você a pagar imposto, tá? Depois, com 20 anos, ele força você a pagar imposto também, e lá com 30 anos também, tá? Moral da história, olha só que legal. Ao longo desse período, claro que é uma simulação, né, galera? Isso aqui muda um monte de coisa, mas você tem, então, o ETF lá no final de 30 anos, por exemplo, quando você, cara, deu 30 anos, eu vou sacar tudo. Antônio, eu vou sacar tudo com 30 anos. Cara, você vai pagar o imposto, né? Aqui, ó, pode ver que a simulação tem uma quebradinha, ó. O pessoal sempre pergunta, né? Ah, você considerou lá no final o resgate? Sim, considerei o resgate no final e mais, né? Ninguém faz isso. Absolutamente nenhum cliente da Resulta Capital faz isso. Ninguém, quando passa 30 anos, resgata tudo. O que você começa a fazer é resgatar um pouquinho. Resgata um mês do seu custo de vida. Pronto. Pagou lá as suas contas, né? Você está aposentado, a sua renda passiva veio daqui. Beleza, passou outro mês, você resgata mais um pouquinho. Você não precisa resgatar tudo, porque senão você vai resgatar 2 milhões e 400 mil reais, né? Lembra, né? Esse valor veio aqui da simulação. E aí você vai fazer o que com ele? Aqui, né? Você vai fazer o quê? Investir de novo num CDB para pagar imposto quando vencer? Não faz sentido nenhum, né? Então você continua se beneficiando de não pagar imposto forçadamente quando começa a viver de renda. Ah, Anthony, mas eu já tenho 60 anos. Não tenho mais 30 anos de investimento ativo, eu já quero começar a retirar meu dinheiro e tal. Cara, aí você consegue montar planos, daí depende muito de cada caso, de cada cenário, né? Mas você consegue aproveitar do benefício de não ficar pagando imposto também, tá? Tem que sempre lembrar, quem está com 60 anos, ainda tem muitos anos pela frente, eu evitaria ao máximo ficar pagando imposto desnecessário. Porque aqui, né, acho que fica muito visível, fica muito claro para qualquer pessoa conseguir entender, assim, é indiscutível. Se você não consegue entender, aí é só assistir o vídeo que eu vou deixar recomendado no final, que você vai entender de forma ainda mais clara que a questão aqui não é qual que rende mais. O que rende mais, só por rentabilidade, é o CDB. Ele rende mais do CDI, ele rende um percentual maior. Mas aqui o ponto é sobre pagar menos imposto. Sempre legalmente, né, pessoal? Sempre tem que falar isso, é importante, né? Seguir as leis aí, galera. E aí o que acontece? Quando você posterga o pagamento de imposto, você deixa dinheiro no seu bolso e não no do governo. Aí é uma escolha muito pessoal. Para mim, Anthony, e para os clientes da Resulta Capital e Wealth, a gente gosta de usar essas soluções que pagam menos imposto, porque elas tendem a render bem mais no futuro. Tem gente que gosta de outras soluções, aí cada um vai na sua escolha, tá bom? E aí fica também sempre o lembrete, né? O ETF, ele tem a mesma segurança do Tesouro Direto, é do governo. Se você começa a comprar muito CDB, né, muito LCI, LCA, é o vídeo, vou deixar recomendado esse vídeo no final, né, que é isento e tal, o pessoal que sempre quer saber. Aí você começa a assumir risco de crédito. Se aquela empresa quebrar, se aquele valor passar do FGC, você, né, vai perder seu dinheiro e aí, não importa quanto de imposto você pagou, taxa de administração que você economizou, você vai perder aqui, né, sei lá, na conta de cabeça, ó, pô, 2.100, né? Você tira 250 mil aqui, você vai perder 1.700.000, 1.800.000, né? Talvez o FGC eles vão dar uma corrigidinha ao longo do tempo, mas assim, você vai perder um valor muito expressivo para um prêmio de risco muito pequeno, né? Então realmente não compensa tanto. Bom, e se você quiser o meu apoio aqui, a gente agora tem um braço Wealth MFO justamente para ajudar aqui com a consultoria e avaliar o seu caso especial, o seu próprio caso personalizado com a sua idade, com o seu perfil de risco, como é que está a sua carteira hoje e que tipo de planejamento você pode fazer, dependendo aí do seu objetivo e perfil de risco, né? A gente atende pessoas jovens aí com menos de 30 anos, mas também atende pessoal já na faixa dos 40, 50, 60, que aí são visões diferentes. Então, se você tem interesse que eu avalie a sua carteira, que a gente tenha um trabalho juntos e contínuo aqui, atendendo por diversas instituições, mas tendo apenas vínculos com você, cliente, dá uma olhada ali nos nossos modelos de atendimento para você conhecer um pouquinho do trabalho da Resulta Wealth e aproveita que a gente está agora chegando na semana do lançamento oficial, tá? Isso aqui vai começar agora em maio de 26 e a gente tem algumas condições especiais para quem está entrando em contato já de forma antecipada. Bom, então comenta-me o que você achou do Tesouro Reserva, se você ainda prefere usar ETF, se você prefere CDB, se você vai usar de tudo um pouquinho. Eu vejo assim que para reserva de emergência mesmo, né, para madrugada e tal, o Tesouro Reserva ele é muito, muito bom, muito interessante. Você tem ali o CDI rendendo a qualquer hora do dia para poder investir, resgatar, R$1, cara, super acessível, super barato em termos de taxa de administração, é 20%,
é de custódia, né, da B3. Cara, isso é barato pra caramba, não vejo problema nenhum. Mas a parte ali do vencimento, infelizmente, acaba corroendo uma partezinha ali dos seus ganhos no médio e longo prazo. Então, ele tem um espaço muito importante nas carteiras, mas eu não vejo como a maior parte do seu patrimônio investido nesse tipo de produto, que é muito bom, mas tem um objetivo muito específico. E para você que quer saber mais sobre as comparações de ETF, Tesouro, CDB e LCI e LCA, que são isentos lá de imposto de renda, eu vou te recomendar esse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre sempre que investir certo resulta capital.